Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político, mas hoje eu vou tratar de um assunto que a maioria poderia dizer: pai, isso não tem nada a ver com ciências políticas, né? Porque é questão de religiosidade, espiritualidade, coisas nesse sentido. Buenas, a sociedade ela precisa de algumas organizações. E desde que a história acontece, desde que o mundo é mundo, muito antes da ciência, a sociedade se organizou através de mitos, crenças, e muito disso da espiritualidade, da religiosidade, do imaginário, daquilo que poderiam ser deidades, que poderiam ser unas ou não, poderiam ser vários deuses, né? Pessoalmente, eu sou positivista, né? E por ser positivista, eu acredito que as pessoas tenham uma imortalidade subjetiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que tu é imortal a partir do momento que tu toma alguma atitude pela humanidade, né, e se imortaliza pelos teus atos, pelas tuas condutas, pelos teus exemplos. Então, eu acredito que aqui na Terra nós possamos deixar exemplos, se a gente vai ter uma alma eterna ou não. O positivismo ele te coloca numa situação de que tu tem que ter uma vida, uma conduta proativa, positiva, né, no outro sentido, para que fique um bom exemplo da tua conduta e que as pessoas possam seguir os teus bons exemplos. Ou se guiar com base nessas realidades para que possam ter uma vida melhor, né? Cada vez um lema do positivismo é, por exemplo, cada vez mais os vivos são governados pelos mortos. Não que seja alguma coisa fantasmagórica, mas que seja uma situação assim, as histórias, os passados, o valorizar o que os outros fizeram, o que foi construído no passado em matéria técnica ou física, mas que valorize, prestigie aqueles que fizeram alguma coisa para mostrar um bom caminho, uma boa conduta, né? O que seria melhor para a conduta da humanidade. É uma filosofia humanista, né? Que valoriza o ser humano, que coloca o ser humano como centro cósmico, né? E a partir dali desenvolver toda uma relação entre seres iguais, similares, equitativa, ou seja, que dá a distribuição pelo mérito, pelo valor de cada um, pela importância de cada um. É uma boa filosofia, um princípio que eu tenho nesse aspecto, porque eu acredito que seja uma ótima filosofia nesse aspecto. E ela trabalha a questão da ciência, da evolução da ciência. Então, eu tenho uma noção de espiritualidade da seguinte maneira. Digamos que, vou fazer bem simples para que vocês entendam. Digamos que aconteça que cada pessoa seja um aparelho. No kardecismo, no espiritismo, as pessoas são levadas ao conhecimento de que existem vários planos, né, várias dimensões, e que as religiões são todas formas de acessar a uma realidade, um outro plano, independente de seja qual for.
africanismo, muitas vezes vocês vão perceber que os médiuns são chamados de aparelhos, né? E a religião, ela pode ser considerada uma frequência de onda, um grau de espiritualidade determinado. Essa é a interpretação que eu tenho, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Essa é uma visão que eu tenho da religiosidade, da espiritualidade. Eu não sei se isso está em algum livro, é uma interpretação minha, né? A espiritualidade seria, então, no caso, a frequência de onda. As pessoas com um pouquinho mais de evolução, elas seriam como se fosse, por exemplo, um aparelho moderno que capta ondas de rádio, de TV, canal aberto, fechado. Seria internet banda larga, digamos assim, né? E as pessoas com menos capacidade evolutiva, elas ficariam retidas a uma religião específica, uma cultura específica, e não teriam condições de evoluir em nada. Elas ficariam naquilo e morreriam naquilo, né? Não iriam em busca de evolução alguma. Elas simplesmente estariam dentro de foram programadas para um determinado nível e elas não conseguem evoluir para outro. Digamos assim, um rádio que só pega AM, ou tem pessoas que são rádio AM, FM. Tem pessoas que são televisão, mas em televisão aberta só, não pega canal fechado. Vocês entenderam, né? Outras são internet, mas internet discada. Então vão até um certo ponto, não conseguem evoluir muito mais. O princípio é esse. E qual é a situação que hoje é colocada dessa maneira? É que as religiões, elas são coordenadas hoje por homens, por seres humanos. E elas foram criadas por seres humanos, independente se Deus existe ou não, foi criado por seres humanos tudo isso. A filosofia, o princípio, foi tudo criado por ser humano, inclusive o próprio positivismo. Alguma coisa que foi criada pelo ser humano, mesmo que seja com o princípio de religare, que é ligar o homem a Deus, tem que ter por princípio a evolução da espécie humana. Se fizer alguma coisa, algum princípio que destrua a sociedade, ou destrua a própria humanidade, independente se tu vai construir alguma coisa para um outro plano, eu vou ter tantas virgens no outro plano, está errado. Porque o princípio é evolução humana. E se tu não tiver alguma coisa que transforme a vida humana, que faça a promoção da vida humana, não tem um porquê de existir. Não tem um porquê de ser considerado uma ligação do homem a Deus. Essa é a ideia que eu tenho de religião. Esse é o princípio que eu tenho de religião. Então, a religião, ela tem que ter como finalidade principal a evolução social, a transformação social. E ela não pode servir de modo algum para prejudicar a relação do homem com a sociedade, ou do homem com ele mesmo. Ela não pode ajudar ou promover a discórdia, a guerra. Ela de alguma maneira tem que beneficiar a evolução do ser humano e da família, da sociedade, construção de uma sociedade. Qualquer coisa que venha contra isso, qualquer coisa que desarticule o construto social, não liga o homem ao próprio homem, não liga o homem a um Deus. Não constrói uma sociedade de forma evolutiva. Tudo que discrimina, tudo que distorce, tudo que desqualifica, que retira valores equitativos, morais, éticos, cidadãos, não precisa de uma evolução, não qualifica o ser humano, não transforma o ser humano num ser humano melhor.
Independente se você acredita em alma ou não, se você acredita em reencarnação ou não, se você acredita que vai participar de uma outra vida, de um outro plano, de uma outra situação, acreditar que tudo que você vai fazer não pode ser hipócrita é fundamental, nesta vida ou em qualquer outra. Porque se você acredita que você vai ser julgado numa outra vida, você participar de alguma coisa que você percebe que não está bom, que não está bem, e permanecer nessa filosofia, nesse princípio, ou nessa conduta, você vai um dia pagar um preço. De novo a física. Toda força que você tiver, for numa parede, por exemplo, você dá um soco numa parede, tá? Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Se o soco da tua mão for maior que o da parede, a parede quebra. Se o soco que tu for dar for menor, bem mais fraco que a parede, a tua mão quebra. E se forem equitativos, se forem parelhos, eles vão se anular um ao outro. O princípio é o mesmo. Seja espiritual, seja físico, seja o que for, você não pode, em hipótese alguma, ferir os princípios da física. Você não pode ferir os princípios da humanidade. Você tem que ser ético, moral. Faça a sua parte. Esse é o princípio. Na sociedade e para si mesmo. Ou você quer perder a sua alma, caso você acredite nisso? Se você quer uma sociedade mais equilibrada, mais organizada, se você quer ter um mundo melhor, deixar um mundo melhor para seus filhos e netos, independente de uma imortalidade objetiva, que seria a religiosidade, a espiritualidade, o mínimo que você precisa fazer, independente se você tem crença em alma ou não, se você é ateu ou não, é uma imortalidade subjetiva. Você tem que deixar bons exemplos na sociedade, fazer a sua parte. Se você acredita na imortalidade objetiva, naquela da evolução espiritual, você pode acreditar, por exemplo, na teoria das cordas. A teoria das cordas, ela promove uma evolução de acordo com a capacidade de aceitação de que exista vários planos, várias dimensões, né? E seria lógico do ponto de vista científico, porque nós temos, digamos assim, vários planetas no cosmos. E a probabilidade matemática de que haja vida nesses planetas é viável, é possível. Vida até mais inteligente que a nossa, por que não? Né? E o princípio de existir almas, né, é como se essas almas surgissem do nada. Então o princípio seria a migração de almas, porque as almas sendo eternas, elas viajariam no tempo e no espaço e seriam inseridas dentro de vários corpos de acordo com as situações de várias religiões, as teorias de várias religiões. Então, como se tivesse um armazém de alma, né? Elas estão estocadas numa outra dimensão, num outro plano, num outro planeta, numa outra situação, e elas vão migrando de um lado para outro de acordo com a evolução humana ou da espécie. E existe uma teoria dentro do espiritismo que nós estamos passando por um processo de transição aqui no planeta Terra, né, onde nós estaríamos deixando de se tornar um planeta menos evoluído para um mais evoluído, que essas dificuldades, essas crises nacionais e internacionais que estão acontecendo nesse momento, elas são exatamente para provocar a aceleração dessa transformação global, nacional, regional, local. Então nós estamos passando por algumas
algumas transformações que vão nos separar o joio do trigo. E aqui não vai acabar, não vai acabar o mundo, mas ele vai acabar como ele é hoje, ele vai se transformar nos próximos 60, 100 anos. Essa é a teoria, esse é o conceito da espiritualidade kardecista. As transformações elas vão acontecer e elas precisam acontecer para que a gente perceba o quanto é necessária a evolução humana. E se vocês acreditarem nessas filosofias, nesses princípios, tá? Se vocês acreditarem taoísmo, que é o caminho do meio, se vocês acreditarem no cristianismo, que você tem que fazer o bem ao próximo, né? Qualquer que seja a filosofia ou religião que vocês tenham, né? Gaia, que seria a Mãe Terra, o que vocês acreditarem, né? O que importa é a evolução, a tua evolução como ser humano. Dizer que uma outra religião não presta, uma outra filosofia não presta, não quer dizer que realmente seja verdade. Pode significar que você não presta, que você está usando a religião como preconceito, como forma de discriminação, ou que alguém que se diz uma autoridade legítima está fazendo isso em seu nome e lhe induzindo ao erro. Mas você sempre terá o poder de decisão final, porque é a sua vida e a sua alma, e cabe a você tomar as suas decisões sobre a sua vida e sobre a sua alma, sobre a sua conduta, sobre a sua humanidade. No momento que qualquer forma de relação humana não valoriza o próprio ser humano, quem perde com isso não são os outros somente. Claro que a sociedade perde, porque se isso for... é que nem voto. Cada um faz sua própria escolha, mas todos juntos formam a diferença. A omissão do voto é uma ação, porque permanece no poder aquele que já está no poder. E na questão das almas, a sua omissão forma um umbral, um terreno infértil, repleto de almas perdidas, que nesse momento está aqui, vivenciando uma transformação planetária para desenvolvimento de um planeta mais evoluído. Porque sem a crise não há evolução. Esse é o princípio. Só nos momentos de crise que as transformações e os lucros acontecem. Porque é ali que surgem as lideranças. É aí que surge, na crise é que surge a liderança verdadeira. Aquela que se destaca, aquela que consegue mostrar a diferença para tudo e para todos. Do que está acontecendo, que consegue ter serenidade nos momentos de crise. Então você, para se tornar essa liderança, você tem que ser sereno. Você tem que entender, aprender sobre si mesmo, evoluir como ser humano, como técnico, fazer a sua parte, transformar a sociedade fazendo a sua parte. E não é com preconceito, não é com discriminação, não é com involução que você vai fazer isso. Se você quer uma sociedade transformadora, você tem que transformar. Você não pode destruir a família. Você tem que fortalecer os laços familiares. A sua religião ela não pode, em momento algum, discriminar ou destruir alguma coisa. Promover guerra, promover violência, promover o caos. Isso não pode. Qualquer coisa que aconteça nesse sentido, você está promovendo o fim do princípio da humanidade, o fim da humanidade, e não sua evolução. Então, independente da imortalidade que você optar ter, subjetiva ou objetiva, o seu princípio tem que ser respeitar o próximo. Essa é a minha mensagem aqui para vocês.
Não tem tanto a ver, como vocês podem ter percebido, tem muito a ver com consciência política, porque tudo isso tem política nesse processo, e não tem tanto a ver com religiosidade em si, mas com a construção de um conceito de que a religiosidade, a espiritualidade, ela serve, como serviu no passado, para ordenar a sociedade, para organizar, porque quando o homem não acredita mais nos homens, eles vão buscar Deus. E se o princípio de deidade, os princípios de Deus, os princípios de religiosidade, ligar o homem a Deus, estiverem distorcidos e não mais forem atualizados à realidade, aos tempos atuais, o que vai acontecer? Nós vamos perder nosso próprio princípio de humanidade, os nossos valores, aquilo que norteia a sociedade, que faz com que ela possa evoluir, ser evoluída. As religiões foram criadas, acreditem ou não, por seres humanos. E o princípio que elas foram criadas, todas elas, sem exceção, foi para o desenvolvimento da espécie humana. Se a espécie humana não conseguir, nós temos uma raça só, que é a raça humana. Se a raça humana não conseguir, em hipótese alguma, evoluir mais, por conta das próprias religiosidades, promover guerras pseudamente santas, em nome da religiosidade, quem perde com isso é o próprio ser humano. Então, o princípio é paz acima de tudo, evolução acima de tudo, para que vocês tenham um entendimento melhor do que é a sociedade, do que é a humanidade. Isso tem muito a ver com política. Tem menos a ver com religião do que com política. A política tem mais a ver com isso. Porque política é polis, arte de administrar a cidade. E a cidade se administra com seres humanos. Nós lidamos com humanidade, com seres humanos. Então é a hora de você perceber isso, valorizar a si mesmo, valorizar a sua alma, ou se você acredita nela ou não, valorizar aqueles seus feitos para lhe deixar as condutas para deixar bons exemplos para os seus filhos e netos, para aqueles que te cercam. Uma imortalidade objetiva ou subjetiva tanto faz. O que importa para você realmente e para nós é que cada um faça a sua parte. Eu agradeço a atenção de todos, meu muito obrigado.